Muito bem! Estamos aqui mais uma vez para apresentar a dissecção de um álbum de metal, e dessa vez é um grande orgulho poder falar desse disco aqui, né, da banda Salário Mínimo, lançado inicialmente, né, em 87. E a versão que eu vou mostrar aqui para vocês, a versão que eu tenho, é a versão de 2003, o relançamento em CD. Tá? O Salário Mínimo foi uma banda que começou lá atrás, na coletânea, né, SP Metal, da primeira geração das bandas de metal aqui, né, do Brasil. Originalmente uma banda mais metal hard, depois ficou mais hard metal, mais hard rock, tá? Mas putz, eles têm algumas faixas que são clássicas, né, do metal nacional. Então a gente vai começar aí a destrinchar esse álbum, tá? Primeira coisa, né, é o nome da banda, né? Poxa vida, que nome é esse, né? Salário Mínimo. Você parava a pensar, né? Tem nada a ver com metal, mas pô, é um nome bem interessante, né? O logotipo tinha que ser próximo a esse cifrão, né? Tinha que ter isso mesmo. E ficou mesmo o nome, né? Acabou ficando, todo mundo chama de Salário só, né? Todo mundo, você vai no show do Salário. E acabou sendo, né? O Salário Mínimo virou praticamente o apelidinho de Salário, né? A capa do álbum, é claro, gente, não é perfeita, né? É meio rústica, vamos chamar assim, né? Mas era o primeiro álbum dos caras, né? Era o que tinha pro momento, né? Interessante álbum assim, né? Com essa pegada com cara de hard rock, né? Seguindo aqui, então a gente tem, né, a formação da banda que gravou esse disco. Então o Júnior Musilli, né, o cara que desde 79 aí tá com a banda, né? Praticamente o único integrante original aí que se manteve, tá? O Shinali também ficou um bom tempo com a banda, né, até 2020, também tocou no Extravaganza, e são os dois, vamos dizer assim, os dois pilares, né, do Salário, embora o Shinali na última atualização aqui não estivesse mais na banda, tá? O Nardes Leme, né, baterista, pô, eu estudei com esse cara, né, a gente estudou junto aí no ensino médio, figuraça, super gente boa, né, foi o batera desse álbum. Arthur Kron, né, nas guitarras, e Thomas Valdi, né, o Tomás Valdi no baixo, completavam então a formação original desse álbum. Você já está vendo aí, né, algumas coisas interessantes. 7 faixas originais, está faltando uma, né? Daqui a pouco a gente vai falar dela. E umas faixas bônus, né? Tem o bônus e tem o extra bônus, tá? São faixas bem diferentes, bem fora do que está no álbum original. A gente vai falar delas depois lá na frente, tá? Esse relançamento então em CD foi pela Baratos Afins, né, que já tinha produzido o disco originalmente lá atrás. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa curiosidade, né? Ó, essa é a capa e a contracapa da versão vinil, tá? Lançada lá pela Lupson originalmente. E você tá vendo que tem uma faixa ali chamada Rosa de Hiroshima, é a última faixa do lado A, que não está na versão CD, acho que por direitos autorais, né? Acredito eu. É uma faixa dos Secos e Molhados, tá? Era uma faixa bem bonita, ficou bem interessante, viu? A versão. Eu cheguei a ter gravado, né? Nunca tive esse LP, mas eu gravei, né? Porque a gente gravava bastante, né? E eu achei bem interessante essa versão aí de Rosa de Hiroshima, né? E muita coragem numa banda gravar uma música lá nos Ciclos e Mulheres na época, né? Achei bem interessante. Então, tá aí, se você tiver a versão vinil, você tem essa música, porque não saiu na versão em CD. Aqui temos então a ficha técnica da versão CD, explicando direitinho quem fez o que, quem gravou o que, né? As faixas bônus, os extra bônus, tá? Agradecimentos aí, e o CD, né? Como é que é o desenho do CD. Aqui um breve relato, né? Um pouquinho aí dos momentos do Salário Mínimo, né, pelo Ricardo Batalha. Interessante, né? Alguns momentos aqui são curiosos, vale a pena você, de repente, aí, se quiser dar um pause aí, dar uma lida, né? Ou compre o CD, né, para poder ler com mais calma. E aí vamos começar então a dissecar realmente cada uma das faixas, tá? Dama da Noite, né? Excelente música, um hard and heavy assim, clássico, né? A letra hoje seria considerada ofensiva, mas
É uma ótima música de hard and heavy, assim, né? Muito legal mesmo. E aí você já percebe uma coisa, os caras já tinham uma identidade. Você já escutava e falava, isso é salário mínimo, né? Então a banda já, meu, de cara, com uma identidade muito bem definida, tá? Tem uma música bem legal, uma música ótima, tá? Dama da Noite. Aí temos o clássico, né? Talvez uma das melhores faixas dos caras, Beijo Fatal, né? Meu, tocava muito na rádio, acredite se quiser, né? Nas rádios de rock da época, tocava sempre Beijo Fatal, me lembro claramente de escutar isso muitas vezes, tá? É um clássico do metal nacional, tá? Tem muita influência aqui de metal, né? Tipo Judas Priest, assim. É bem legal essa faixa, né? Você precisa. Você quer conhecer o metal nacional? Você precisa conhecer Beijo Fatal. Né? Escute essa música. Tá? É aquele refrão que gruda na sua cabeça. Você vai ficar cantando essa música. Vai querer escutá-la várias vezes. Né? É um clássico. Então, aqui temos o primeiro grande momento do álbum. Tá? Jogos de guerra, essa aqui é mais metal do que hard. Na verdade tem quase nada de hard rock aqui, né? Lembra bastante uma outra banda lá de Santos, né? O Santuário, né? Inclusive que tem uma relação aí com alguns nas músicas da faixas bônus, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas Jogos de Guerra é uma faixa ótima também. Então as três primeiras faixas, né? O lado A é um lado perfeito. Ainda tem Rosas de Hiroshima, né? O cover aí do Secos Molhados. Então é um lado perfeito se você está com vinil, né? Então as primeiras músicas são excelentes. Indo para o lado B, a gente tem Noite de Rock, essa é mais hard, né? Um baixão ali se destacando, bem acessível, aquela cara de festa mesmo, né? De glam metal, né? Existia essa, vamos dizer assim, essa briguinha, né? Às vezes tinham shows de algumas bandas, falaram que o salário ia tocar, o pessoal já vaiava, ou o inverso. Tinha uma certa briguinha, porque a vestimenta dos caras era glam, mas o som dos caras era heavy, né? Nesse álbum pelo menos, tá? Então uma ótima faixa, se você gosta de uma faixa mais hard rock, é uma ótima faixa, tá? Anjos da Escuridão, mais um clássico, né? Guitarras bem pesadas, pegada mais metal do que hard, tá? É uma ótima faixa, pode ser considerado mais um clássico, eu considero como mais um clássico da banda, né? Refrão bem legal mesmo, você também sai cantando, muito boa, né? Doce Vingança, mais um heavy metal direto, né? Claro, a gente tem que levar em consideração os 80, é inocente, as letras eram inocentes, né? Mas se você colocar ela no devido tempo, ela é uma ótima faixa, né? Então é mais um grande momento, mais um ótimo momento, né, do salário mínimo. Fechando o disco, temos aí Sobre o Signo de Vênus, aí, claro, fechar o álbum uma balada, né, bem equilibrada, muito bem feita. Então, para quem gosta de balada, ótimo momento também, tá? E aí terminou o disco, fim, acabou. Então, inclusive, a nota que eu vou dar é pelo disco até aqui, tá? Embora também tem que considerar essas faixas bônus, tá? Mas isso aí tem alguns probleminhas, não digo problemas, mas tem algumas considerações a serem feitas, tá? Depois que o Salário lançou esse álbum, teve divulgação, algumas coisas começaram a mudar, né? A banda se desfez, depois voltou, mas voltou mais uma vertente mais rock, não vou nem falar hard rock, mais rock mesmo, tá? E o que a gente vai escutar aqui nessas faixas bônus, extra bônus, é justamente isso, tá? Não dá nem para falar que é um hard rock, é um rock swing, com um pezinho nas guitarras, tá? Mas não tem nada a ver com o primeiro disco. E aí vem a minha primeira crítica, né? Eu acho que para um relançamento em CD tem que ser uma coisa temporal, ou seja, põe umas músicas ao vivo da banda naquela época, algum show gravado, mesmo que seja tosco, mesmo se tivesse gravação, né, muito mal feita, mas alguma coisa condizente ao primeiro álbum, né? Essas gravações que vem agora, elas talvez sejam condizentes a um outro momento da banda, né? Sei lá, eu acho que não combina muito, elas ficam muito descoladas, elas ficam muito diferentes, né? Parece ser outra banda, né? Então a gente tem algumas faixas, a gente vai comentar cada uma delas, é claro, né? Porque é a versão que eu tenho. Então Faz Assim, tem nada a ver com o primeiro disco, como todas as outras, tá? É boa para uma rádio, assim, tem um certo swing, tá? Talvez, lembrando algumas coisas comerciais ali, né? Bem acessíveis mesmo, tá?
A outra faixa, Ela, é outra bem longe, tem até umas guitarrinhas pesadas, né? Mas uma mixagem meio esquisita, né? Priorizando os vocais, teclados e guitarras, né? O baixo bateria achei muito abafado, muito para baixo mesmo, tá? Sem muito de metal, tá? É mais uma que é para as rádios aí, rádios populares, tá? Mas tem um resultado interessante, né? E aí que vem a história, né? Que a gente tem que falar da relação com o Santuário, porque aí quem faz letra, quem faz música dessas faixas, né? É o Michaelis, que era do Santuário, né? Ou ainda é do Santuário, enfim, né? Vamos lá para a finalização das faixas bônus. Dia a Dia é uma faixa muito esquisita, né? Tem uns efeitos ali, não sei, eu não gostei, sinceramente não gostei, não achei nem uma faixa bem feita, né? Porque às vezes até essa faixa é diferente, ela tem uma outra vertente, mas é bem feita. Essa eu não achei, eu achei não tão bem feita, na minha opinião, tá? Selva Sem Leão, mais uma baladinha ali com certo peso nas guitarras, tá? Novamente a banda tentando chegar num estilo que é mais rock, talvez triscadinha ali no hard, né? Mas esquece metal, tá? Não tem nada disso. O Gás dos 15 é mais música comercial, né? E como eu falei, acaba até atrapalhando o álbum original. Quem queria escutar o álbum original fala assim, pô, o que é isso aqui? São ensaios, gravações, não tem nada a ver, né? Mas ela é feliz. Essa aqui é o contrário, né, da Dia a Dia. Essa aqui, tem um resultado bom, tá? Para aquilo que eles se propuseram a fazer, tem um resultado legal, um resultado final ok, tá? Então, não sei, essas faixas bônus acabaram sei lá, me desinteressando. Eu dificilmente vou escutar esse CD, vou parar no original, tá? Agora, é claro, quem é fã da banda, né, não se importa para que lado eles foram, beleza, segue em frente. E eu vou dar minha avaliação, então, desse álbum, né, originalmente sensacional do metal aí do Brasil. Então, a arte, 6, tá? Inclusive, acho que a versão LP nem tem encarte. Acredito eu que nem tem encarte, né? Os músicos, nossa, para a época, acima da média, muito bons, né? Ali tudo perfeitinho. Você vê que os caras fizeram com muito esmero, né? Ou seja, fizeram com muito capricho, né, o álbum. A produção também legal, joia, né? Foi o álbum original, né? Feito pelo Calanca lá da Barata dos Afins, que já tinha a manha, já tinha produzido algumas coisas, né? Já tinha uma certa expertise, né? Então foi bem melhor que alguns outros trabalhos, tá? E é claro, as composições originais do álbum, 8,5, tá? Alguns clássicos aí do metal nacional que não podem ser ignorados de jeito nenhum, tá? Acho que eu só não dei 10, não dei nota maior por causa das faixas bônus, mas enfim, tá? Perfazendo aí uma 7,4, né? Um álbum que precisa ser conhecido, precisa ser divulgado, né? Se fosse só pelas músicas, com certeza, né, a nota muito maior, mas eu recomendo que você que gosta, né, de heavy metal, né, que gosta de hard and heavy, que gosta da história do metal nacional, que curte bandas brasileiras, não se importa muito com as letras, né, mais inocentes, mais simples, você precisa conhecer, né, de onde vieram muitas bandas de hoje, onde elas beberam na fonte, onde elas surgiram, uma série de características, tá? Então tá aí, dissecado, né, o Beijo Fatal do Salário Mínimo, né? Vale muito a pena você conhecer este álbum. O que você acha? Concorda comigo? Não concorda? Vamos conversar aí sobre esse disco. Deixa aí a sua opinião, né, nos comentários e a gente vai conversando sobre esse álbum. Quem lembra? Você comprou na época? Escutou depois? Você gosta das faixas extras, das faixas bônus? Prefere o salário mais hard, mais comercial do que essa primeira fase deles aí, mais heavy? Qual é a sua opinião sobre esse álbum, tá? Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima.